Bom dia, assim diz o Senhor para nós, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Quem são as pessoas que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade? Nunca podem chegar a conhecer ao Senhor Jesus para que sejam libertados de seus pecados e das trevas em que vivem. São aquelas que aprendem sempre, mas como fazer o mal ao seu próximo. Na verdade, elas fazem um mal maior a si mesmas, pois amam somente a si mesmas e por isso nunca aprenderão a amar a Deus, pois amam mais os bens materiais do que os bens espirituais. Estas são as pessoas que nunca conhecerão a verdade, ou seja, a pessoa de Deus através do seu Filho, Cristo Jesus. Segundo Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao 5. Homens amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, homens que amam o dinheiro, presunçosos e soberbos, orgulhosos de si mesmos. Eles são blasfemos, eles ofendem a autoridade de seus pais e a de Deus. Eles são desobedientes aos seus pais e às suas mães. Eles são ingratos e profanos, desrespeitosos a tudo o que é sagrado. Eles não têm afeto natural. Eles não têm o amor de Deus no seu coração. Eles são irreconciliáveis, sem a paz de Deus no seu coração. Eles são caluniadores, incontinentes e cruéis. Eles falam mal de tudo e de todos. E eles não têm amor para com as pessoas boas. Eles são traidores, obstinados e orgulhosos. São filhos do traidor, do diabo. Eles são mais amigos dos deleites, dos bens materiais e das vaidades do que amigos de Deus. Eles têm aparência de piedade, eles são como bons pastores, mas eles negam a eficiência da piedade porque eles estão vestidos com pele de ovelhas, mas na verdade eles são lobos devoradores. Mas como os homens maus e enganadores, que aprendem sempre a praticar o mal e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Da seguinte maneira, os homens pecadores buscam mulheres como eles, loucas, com suas vidas guiadas somente pelo desejo de obter bens materiais. Aí o diabo vem então e rouba-lhes a oportunidade da salvação, através do desejo maligno em seus corações de se enganarem mutuamente, pois o diabo quer somente destruir as suas almas, matá-los, para que não tenham a vida em abundância, a vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Estes são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres loucas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão, o diabo, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu, Jesus Cristo, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas se toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e para redarguir, ou seja, para responder com argumentos para corrigir e para instruir em justiça, ou seja, para ensinar a obedecer a Deus, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, por que então nem todas as pessoas obedecem a Deus? Porque existe aqueles que cometem a insanidade, a loucura de resistirem à verdade,
pessoa de Deus. Estes não podem compreender a extensão dos seus atos, pois seus entendimentos são corrompidos e distorcidos pelo mal, pelo diabo, do qual são escravos. Por isso que eles são excluídos da presença de Deus. Por isso não se manifesta neles o dom da graça de Deus, a fé verdadeira, para se salvarem crendo em Jesus Cristo como seu único e fiel Salvador. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8 e 9. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, ou seja, com entendimento distorcido e corrompido pelo mal, pelo diabo, e réprobos, ou seja, excluídos, banidos quanto a ter a fé verdadeira de Deus. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, a sua loucura, como também foi o daqueles. As Escrituras, gente, elas são dirigidas para o homem de Deus, aquele que segue a doutrina de Cristo, o varão perfeito, que segue o modo de viver, o exemplo de fé, de amor, de paciência e de longanimidade em realizar a obra de Deus. Este é o exemplo do homem de Deus a qual as Escrituras são dirigidas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. O homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra de Deus. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, de intenção, de fé, de longanimidade, de amor e de paciência. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. E também todos os que piamente, ou seja, com piedade, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Jesus te ama. Nós somos os que aprendemos com seu ato de amor naquela cruz, de ter morrido pelos nossos pecados, e chegamos ao conhecimento da verdade, que somos pecadores, e que só o Senhor Jesus tem todo o poder, tanto na terra como nos céus, para salvar as nossas almas da condenação e da morte eternas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Amém? Daninho Miguel.